pessoal, tô quase sem voz já, gritei muito ontem, tô fazendo os vídeos aqui, tô ficando sem voz, mas mais conteúdo aqui pra vocês sobre Botafogo, PSG 0, Eugênio Leal, que falou que seria 4-0, tá aí, ó, com cara de bunda, e pregaram uma peça nele, mas ó, paguei a promessa, ó, dá pra ver? Ficou meio ruim, bem torto, mas fiz. Tá aí, botei a estrelinha aí no corte de cabelo, o barbeiro não sabia fazer, não se garantia muito, fez como ele soube fazer, tá aí. E vamos ver aí, tem RJTV, tem F360 e o pessoal que apostou contra, todo mundo com cara de tacho. Vamos reagir depois, ó, antes, curta, comente, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem conteúdo toda hora. Esse aqui é o 5º conteúdo de hoje já e vai vir mais por aí. Então se inscreve aí e ativa o sininho para receber os avisos quando tiver vídeo no canal. Vamos pro vídeo. Bora, Eugênio, segura. Chama o VAR aí. Meu palpite é 3-1 para o Paris Saint-Germain. Qual o seu palpite, Eugênio? Abel, respeito a opinião de todo mundo, respeito os palpites de todos os que falam, respeito muito o torcedor do Botafogo, mas eu não tô aqui para vender ilusão. Ih, rapaz, tô até Nunca, com medo. aliás, né? Eu Vou me segurar tô aqui na para cadeira. tentar fazer o exercício de dimensionar. Claro, acertar placar é tudo bico, é tudo chute. Mas a gente tenta estabelecer aqui no placar o que a gente imagina que possa vir a ser o jogo de acordo com as informações que a gente tem, com as observações que a gente já fez. Eu acho que é 4-0 o Paris Saint-Germain. Espero estar errado. Vou torcer para que esteja errado. Eu falei que o Eugênio ia ser coerente com a apresentação dele? As 90% das vezes que eu acerto, eles não colocam isso. Aí quando eu erro, fazer essa graça. É ou não é, Eugênio? Erramos juntos. Erramos juntos, Abel. E como foi dito ali, com todas as letras, primeiro é bico. Segundo, espero estar errado. A gente olha para trás. E não fomos os únicos, né? Até a Mari estava perguntando aqui sobre o negócio das casas de apostas que fazem ele para não perder dinheiro, né? Estava pagando 15 o Botafogo, a vitória do Botafogo. 15 é um negócio absurdo, estratosférico. O mundo inteiro esperava uma vitória do Paris Saint-Germain e boa parte da torcida botafoguense também estava preocupada, estava aflita com relação ao jogo. E isso é o grande barato do futebol, Abel. Olha aqui, Eugênio, viramos videntes fakes. Ó, olha só para terminar o meu raciocínio. Diga lá. A vitória do Botafogo só é histórica, só é marcante, só é ainda mais importante porque justamente era inesperada. Se fosse esperado, ninguém ia estar batendo palma para o Botafogo. Ela é uma vitória da superação. É uma vitória... E esses palpites, essas coisas que a gente brinca que são bicos antes, né? A expectativa do jogo, isso tem um peso também para dimensionar caso aconteça ao contrário. Aconteceu ao contrário do que a maioria esperava, então se dimensiona que, nossa, foi gigantesco, justamente porque não se esperava que fosse a vitória do Botafogo. Então, parabéns, porque é uma superação, é algo que se conquista muito além do que se esperava. Alguns sonhavam com empate, foi mais do que um empate, foi uma vitória sobre o time que vinha jogando o melhor futebol do planeta. Então, parabéns ao Botafogo, gigantesca a sua vitória. É somente isso. Olha o homem aqui. Cadê ele? Mostra aqui, abre aqui. Tá aqui, ó. Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha o meu dedinho. Kamehameha. Jesus. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, disse o professor Renato Paiva antes do jogo. Lembra disso, professor? Filosofou, frase, hein? Filosofou, Grande hein? frase. Repetiu isso ontem. Uma frase maravilhosa. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Normalmente tem mais dos que não são favoritos. Repito o que eu falei ontem. E até por isso que entram para a história, né? Quando você fala de um Uruguai campeão do mundo em 50, quando você fala da própria Hungria perdendo a Copa de 54, quando você fala do
Brasil e Itália de 82, embora o futuro tenha mostrado que no calor da hora a gente subestimava muito aquela Itália, mas são resultados surpreendentes. E eu quero puxar a sardinha também para o nosso lado, no sentido de que na hora da análise, quando nós falávamos de como o Botafogo poderia surpreender, nisso nós acertamos. Segura aí, já vamos trazer toda a análise, o que todo mundo pensa aqui. Por que o Botafogo surpreendeu e venceu o campeão da Champions? Antes, vamos ouvir alguns personagens, é isso? Para depois a gente fazer toda a nossa análise por aqui. Vamos lá. Nós ganhamos este jogo fazendo o Paris Saint-Germain beber do seu próprio veneno. Porque nós hoje fomos aquilo que o Paris Saint-Germain tem sido nos últimos tempos, uma verdadeira equipa, e nós voltámos a ser, porque não foi a primeira vez que somos. Atacámos todos, defendemos todos, deslizámos todos para a direita, deslizámos todos para a esquerda, fomos todos para a frente e fomos todos para trás. Era a única forma de nós nos equivalermos com eles. A partir daí depois é também o talento dos nossos jogadores, porque os nossos jogadores têm muita qualidade. E depois foi isto, o jogo estratégico, sabíamos como ia ser, sabíamos que não íamos ter muitas oportunidades, mas dos bastidores, esse tal 1%, tem a ver com aquilo que era mais importante, que era hoje orgulhar os nossos adeptos, com uma vitória e com uma exibição. Cara, na verdade, quando eu subi ali na mureta, na verdade, minha vista escureceu, parece que eu tava vivendo um sonho, e somente agradecer a todos que acreditou no meu trabalho, porque, como eu sempre falei, eu cheguei no Botafogo, muitas pessoas desacreditavam no meu potencial, só que eu sabia do que eu poderia entregar a este clube, a esse grupo. Internamente a gente sempre acredita, né? O Marlon foi muito bem hoje, antes de começar o jogo, que usou 1%. Acho que desde quando eu cheguei no Botafogo, a maioria dos jogos foi sempre assim, sempre muita gente desacreditando da gente, muita gente falando da gente, e a gente internamente sempre muito forte, acreditando sempre. E eu acho que essa frase 1% é válido pra gente, porque mesmo que muitas pessoas não acreditam, a gente sempre vai continuar acreditando no impossível. E hoje provamos mais uma vez para todo mundo que a gente fez história. Paredão acreditou no impossível. E tá aí a frase do professor Paiva. Cemitério do futebol está cheio de favoritos. Uma frase maravilhosa, principalmente quando dá certo. Números de Paris Saint-Germain, 0. Botafogo 1 pelo Mundial de Clubes, posse de bola muito maior para o time francês. Também muito mais finalizações, mas no alvo não. No alvo foram 4 do Fogão e 2 do PSG. Grandes chances, olha aí, equilíbrio, 2-2. Ações na área rival aí, muito mais do Paris Saint-Germain, e cruzamentos também muito mais deles. Mas como diria o grande jornalista Rafael Prats, o que vale é bola na casinha. Eugênio Leal, por que tanta gente acabou errando o seu palpite, o seu prognóstico? Muita gente apostando em goleada, em massacre do Paris Saint-Germain, como fez contra a Inter de Milão, como fez contra o Atlético de Madrid. O que aconteceu para o Botafogo ganhar esse jogo, Eugênio? Eu vou ficar inicialmente do lado do Botafogo, para depois as pessoas não entenderem errado. O Botafogo fez o que é chamado de atuação perfeita para o que era aquele jogo. Esse jogo demandava que o Botafogo tivesse uma defesa muito forte, porque se sabia que, tecnicamente, o time do Paris Saint-Germain iria testar muito essa defesa do Botafogo. Então, eu acho que, no primeiro lugar, e foi muito bem dito ali pelo Renato Paiva, né? Todos juntos, quando ia para a direita, iam todos para a direita, quando ia para a esquerda, iam todos para a esquerda, quando saíam todos. Essa unidade, essa coesão, essa capacidade que o Botafogo teve de ser uma unidade em campo. E é claro, isso a partir de um foco gigantesco no jogo. O Botafogo jogou 90 minutos com a mesma pegada, com a mesma força, com a mesma crença de que conseguiria. E é claro, isso foi crescendo conforme o tempo foi passando. No início havia um certo receio, aquele nervosismo normal, e havia uma autoconfiança do Paris Saint-Germain. Conforme o tempo foi passando, isso foi mudando. O Botafogo foi ganhando confiança
foi sentindo que tinha o jogo controlado, porque ele conseguiu bloquear os caminhos do Paris Saint-Germain. Algo difícil de fazer, algo que pouca gente consegue fazer. Poucos clubes conseguiram nesse ano de 2025. O Liverpool conseguiu naquele primeiro jogo do mata-mata, que eu não lembro se foi oitavas ou quartas da Champions, numa grande atuação do goleiro Alisson. Sim, lembra verdade. dessa? Foi. E acabou ganhando aquele jogo, mas depois perdeu o jogo da volta. E foi eliminado o Liverpool. Né? Ali foi a virada de chave do Paris Saint-Germain para depois ser campeão da Champions. E o Botafogo, e o próprio Luiz Henrique falou sobre isso, né? Talvez tenha sido o adversário mais difícil que ele enfrentou nessa temporada. Ele afirmou. Não, ele não falou talvez, não. Ele afirmou. Ele falou assim, foi o adversário que melhor se defendeu contra a gente. Exatamente. Certo, Mário? Então, isso na temporada. Na temporada. Então, muito mérito do Botafogo, muita qualidade do Botafogo em proteger a sua área. E um dado que me chama a atenção, a gente viu ali, né? Foram apenas 2 finalizações na direção do gol para um time que teve quase 75% de posse de bola, ou seja, 3/4 do jogo, a bola ficou no pé do Paris Saint-Germain. Trocou 749 passes, com 90% de aproveitamento. Isso, e 38% das ações com bola, 38%, foram da intermediária para a linha de fundo no ataque do Paris Saint-Germain. É muita coisa isso, contra apenas 13% do Botafogo. 16 finalizações, e com isso tudo, só 2 exigiram a ação do goleiro do Botafogo. Isso mostra que a defesa teve muito sólida, teve num bloco compacto, e isso dificultou muito. Aí, os problemas do Paris Saint-Germain, o fato dele ter entrado num ritmo diferente, dele ter poupado vários jogadores, que depois acabaram entrando no segundo tempo e não mudaram o ritmo do jogo, o fato dele indo perdendo ao longo do jogo a sua confiança, isso é problema dele. O do Botafogo se defendeu muito bem, quando teve chance de sair, fez o gol no primeiro tempo, no segundo tempo teve ainda mais 2 ocasiões em que poderia ter feito mais 1 ou 2 gols, e se defendeu muito bem. Então, mérito do Botafogo. O Botafogo alcançou a atuação perfeita para o que o jogo pedia e ganhou o jogo do melhor time do mundo até aqui na temporada. Vou pedir uma tela aqui para ilustrar o que você está dizendo e que eu penso também que foi assim uma entrega, uma disciplina tática, muito mérito para o técnico Renato Paiva em ter armado o time desse jeito. E os jogadores que executaram à perfeição o plano. Exatamente, um esquema defensivo que envolveu todos os jogadores do Botafogo e não só os zagueiros. Mas temos aí a entrega que fez a diferença em cima do que estou dizendo e que o Eugênio está dizendo também. A defesa do Fogão contra o Paris Saint-Germain teve 23 desarmes, 47 rebatidas, 8 interceptações, 7 bloqueios de finalizações, 68 duelos defensivos, 16 duelos aéreos e 43 posses recuperadas. E o Alexander Barbosa, numa atuação espetacular do zagueiro do Botafogo, foi o comandante na área, porque ele lidera todos os quesitos, sem exceção, todos. Desarmes, rebatidas de cabeça, posses recuperadas, duelos vencidos, 50 ações com bola e teve nota 7,03 no algoritmo Data ESPN. Quando cheguei de manhã, fui lá pedir ao Leão, queria uma tela do Barbosa. Ele já está pronta, Eugênio. Aí ele mostrou essa tela aí que o pessoal do Data já tinha providenciado. Ele foi um monstro junto com o Jair, né? O Jair também fez uma partidaça. Assim. Gregory também, né? Foi o Marlon. O time todo, né? O Vitinho, no primeiro tempo, sofreu ali com o Kvaratskhelia. Mas foi deu trabalho, mas segurou. Depois a coisa estabilizou. A gente está falando de destaques individuais. Coletivamente, foi uma partida perfeita do Botafogo. Me chamou a atenção o número de cruzamentos do Paris Saint-Germain, acho que mais de 71, que era o que o Botafogo obrigou o Paris Saint-Germain a fazer. Realmente o John trabalha muito pouco, mas aquela bola que ele pega de peito na cabeçada tem também esse fator anímico do jogo, né? Aquela bola do jogo que você fala assim, hoje não vai entrar. Ou o contrário, se você toma um gol ali, de repente toda essa mobilização teria ido para o vinagre. Não foi. Foi um time muito atento e quando eu falei que a gente acertou o jeito que o Botafogo possivelmente conseguiria um resultado que lhe agradasse, foi a vitória, poderia ter sido um empate. A gente acertou aqui, a gente falou de tudo isso. A gente falou da possibilidade da entrada do Alain para
para povoar mais aquele meio-campo. Isso aconteceu. Nada é por acaso, né, gente? A gente fala, ganhou. Não é a maneira mais brasileira de se ganhar, mas é a maneira que dá para ganhar hoje, esse tipo de jogo. Tem sido assim desde aqueles do tempo do jogo único. Muita gente falou, fosse um jogo único, o Botafogo poderia ter sido campeão do mundo. Sim, poderia, porque foi muito do jeito que jogaram retroativamente Corinthians, Internacional e São Paulo. Então, mas esse aí tem algumas semelhanças, mas, por exemplo, o Corinthians, e não vou tirar mérito de jeito nenhum, merecidíssimo título mundial, a vitória do Corinthians contra o Chelsea. Mas o Cássio trabalhou muito mais do que o John. Assim como o Rogério Ceni. O Rogério Ceni também. Ontem foi aquela bola que acho que é uma bola parada do Vitinha, que a gente viu agora há pouco, que a bola bate no peito do John, é uma defesa do John assim meio que sem querer, e uma no primeiro tempo que ele defende. Foi do Kvaratskhelia. Logo no início. Quero aproveitar e mandar 2 abraços aqui. Um para doutor Fábio Roberto Gaspar, um grande santista que nos assiste. E está... Pensei que fosse botafoguense. Não, vou mandar para botafoguense. Um grande santista que nos assiste e falou assim, quero ver os corneteiros que falavam mal do Jair quando ele era do Santos. Olha que atuação. Foi uma grande atuação do Jair ao lado do Alexander Barbosa. Já não fica, né? Já está saído. O senhor Antônio Augusto Pimenta, é isso? O ex-presidente de São Paulo? Sim. Antônio Augusto Pimenta, que eu encontrei no restaurante ontem, e ele me disse, assisto todos os dias, acordo e assisto o Futebol 360. Ele que era presidente do São Paulo quando o São Paulo foi campeão do mundo. Abraço também para Alfredo Toné, grande torcedor do Botafogo. Enfim, chegou um botafoguense nessa lista aí. E César Seabra, outro grande torcedor do Fogão, para toda a coletividade alvinegra. Sabe o que tem muito torcedor do Botafogo? Sabe que samba enredo me lembrou hoje? Eu vou tomar um porre de felicidade. É o fogão de tanta gente, Mari Pereira. Com números maravilhosos no sistema defensivo, com Alexander Barbosa e com Jair, que você destacou. Fale mais, por favor, Mari. Exatamente. Eu queria até aproveitar e pegar o gancho da fala do Eugênio, porque é muito comum, né? A gente vê vários argumentos para desmerecer, para desqualificar uma conquista brasileira. Assim, no mundo todo a gente vê isso acontecer. A gente vem de uma Olimpíada em que a seleção feminina passou por isso ao vencer a Espanha, ao golear a Espanha. Desde o túnel ali, as espanholas já nessa soberba, e o Brasil foi lá e conseguiu responder em campo. Ontem a entrevista do Paiva foi muito boa. E tem uma hora que ele fala, né, senhores, o futebol brasileiro tem muita qualidade. Nessa forma de apresentar esse momento do futebol brasileiro para a imprensa do mundo todo que estava ali cobrindo a coletiva dele. Né? No mundo todo é um exagero, mas imprensa de vários continentes ali cobrindo a coletiva do Renato Paiva. E a coletiva dele foi tão importante porque ele consegue passar para a imprensa estrangeira muito da nossa realidade. E não só a nossa realidade dentro de campo, a nossa realidade que eles, treinadores, eles, jogadores, eles, funcionários dos clubes, vivem para lutar contra o sistema do futebol brasileiro. Porque eles sofrem com o calendário, eles sofrem com esses jogos a cada 3 dias, eles sofrem com um sistema de calendário que expõe o futebol brasileiro a esse tipo de, enfim, chacota, né? Que infelizmente mina muito do que o futebol brasileiro ainda pode ser melhor. E aí, diante disso, ele consegue, o Paiva, com muito trabalho, passando por cima de muita coisa que poderia prejudicar, como ter começado uma temporada já muito tarde diante, ali, né, comandando o Botafogo, vai perder muitos jogadores. Então, você manter esses jogadores no mais alto nível de motivação, você manter a sua concentração no hoje, porque ele já tem que pensar no futuro, como vai ser o Botafogo perdendo esses jogadores, como vai ser o Botafogo integrando novos atletas. Então, para mim, assim, a execução dos jogadores, ela é perfeita, ela é maravilhosa, porque esses mesmos jogadores também já precisaram se provar. Né? Se a gente volta para Marlon e Gregory, por exemplo, eles vieram daquela época do Botafogo que perde o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras no segundo semestre e precisam revisitar esse sentimento durante muitos meses, até chegar um treinador que consegue, com o Arthur Jorge, colocar essa pedra nesse passado e aí sim transformar o Botafogo no campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então o Paiva, ele traz junto para esse Botafogo que venceu o PSG, parece que a gente está falando que venceu a Copa do Mundo, né? Mas venceu um grande campeão, o melhor hoje futebol do mundo, com esse trabalho interno
de confiança desses jogadores que também já passaram por muita coisa. Então, assim, quando a gente vê o Brasil colocado nesse contexto de vítima, de precisar se provar, de todos os dias precisar mostrar o seu valor, de todos os dias ter que remar contra muita coisa, a gente tem que confiar que, com o trabalho, com um grande líder, com um grupo muito qualificado, as coisas podem acontecer. E, para mim, o Paiva, ele antecipa esse jogo quando ele termina a partida contra o Seattle falando: teremos que fazer uma exibição perfeita. E ele conseguiu. Então, assim, é muito mérito do Botafogo, porque ele não sentou lá atrás, ele não ficou só se defendendo, ele criou uma estratégia para, durante 90 minutos, sair vencedor. E ele conseguiu com muito mérito. Daqui a pouco vamos falar também da parte ofensiva do Botafogo. Se defendeu muito bem, mas teve as estocadas, teve os contra-ataques, como aquele que resultou no gol do Igor Jesus, do Kamehameha. Antes, imagens da festa da torcida do Botafogo na praia, no Rio de Janeiro. Ah, não é na praia, não. Essa não é na praia, não. Essa aí onde que é? Não sei onde. Tem alguma tenda. É na FanFest do Botafogo, essa aí. Eu achei que ia ser na praia, porque eu vi imagens da galera chorando, se abraçando na praia. Eu acho que era Copacabana, eu vi ontem à noite. Mas essa, olha aí, a hora do gol. Do gol, né? Que coisa maravilhosa. Galera tomando ali um guaraná, uma água, um café com leite, uma cervejinha. Café com leite, nada. À noite, na hora do jogo, todo mundo... Essa é na praia, não é? Olha lá. Festa merecida, aí vai ter gente que vai falar: mas o Botafogo ganhou o quê? Ué, ganhou do time que acabou de ser campeão da Champions, atropelando todo mundo. Claro. Não é pra comemorar? É pra comemorar. Claro que é pra comemorar. Ah, agora sim, olha aí. Nas areias do Rio de Janeiro, a festa da torcida. Olha aí. Ah, essa imagem que eu vi. O pai com a filha. O pai com a filha, que eu tinha visto. Traz a história deles, né? Eu tinha visto ontem à noite. Olha aí a emoção do torcedor do Botafogo. Uma vitória linda, uma vitória histórica. Há quanto tempo a gente não via um time sul-americano mesmo vencendo um grande europeu? E o Botafogo conseguiu uma vitória que entra para a história. Poucos apostavam no Botafogo, talvez torcedores do Botafogo. Mas o Paris Saint-Germain era muito favorito e essa festa é bonita e é merecida. Parabéns ao torcedor do Botafogo. Foi uma vitória de entrega, de raça, de disciplina tática e de acreditar até o final para segurar o Paris Saint-Germain, que vem atropelando muita gente. Gostaria de falar, vou começar com você, professor, sobre a parte ofensiva. Porque claro que o Botafogo ficou a maior parte do jogo se defendendo. Mas teve também uma estratégia para atacar, para agredir. Sim. E para dar trabalho para os zagueiros e para a defesa do Paris Saint-Germain, não teve? Tanto que faz o gol dessa estratégia, repete essa tentativa pelo menos mais 2 vezes, né? Contra-ataques que poderiam ter rendido mais gols, foi tudo calculado, não foi à toa. Claro que a prioridade era primeiro se defender. Não deixar o PSG fazer o que estava fazendo com todo mundo nos últimos jogos. O PSG vem de uma final histórica e olha que contra um time que se defende bem, a Inter de Milão. E fez um placar histórico em final de Champions. A estreia contra o Atlético de Madrid também foi de dar medo, a verdade é essa. Quem viu a disposição do PSG, e eu falava que uma das esperanças era que o PSG tivesse mais de ressaca, isso não aconteceu. Ontem a estratégia, e você falou do pouco que o John trabalhou, realmente porque a barreira era feita mais à frente, né? O Botafogo criava problemas para o PSG mais à frente do John. E, num segundo momento, claro, que a ordem é essa mesmo. Não foi uma vitória brasileira dos velhos tempos, isso já não tem mais. O que eu acho que é um mérito do futebol brasileiro, porque o futebol que se joga hoje pede esse tipo de estratégia também. O Brasil perdeu muita coisa por não utilizar essa estratégia. Eu acho que é um jeito de encarar o jogo. Era o único jeito que o Botafogo tinha de encarar esse jogo ontem. Foi perfeito nisso. Estocadas. E não era aquela coisa do bate e volta, sabe? Aquele sufoco de noite de Libertadores, que você está olhando o time estrangeiro e fala: lá vem os caras de novo, lá vem os caras de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não era esse sentimento. Claro que a qualidade do adversário fez com que a bola rondasse a área do Botafogo até o fim da partida. Mas não era aquela coisa desesperada. Você percebia uma postura muito consciente dos jogadores. Agora é você, agora sou eu, agora é você. Era muito dosado.
E do ponto de vista ofensivo, fez o que tinha que fazer. Um gol num momento muito bom do jogo, desde que você tivesse a capacidade de segurar, que foi o que o Botafogo fez, e a possibilidade até de fazer um segundo dentro da mesma estratégia, o que mostra que não foi por acaso. Acho que teve um papel muito importante do Igor Jesus, né? Porque não só porque ele fez o gol, mas porque ele conseguiu travar um duelo contra os dois zagueiros, ele sozinho contra os dois zagueiros, um deles considerado hoje um dos melhores do mundo, né? O Pátio. O outro, Beraldo, que foi mal no jogo, acho que o Beraldo não teve a força suficiente, não teve a pegada de um zagueiro para lidar com um atacante que teve uma noite inspirada, porque ele conseguiu ganhar muitos duelos. Sim. A bola era lançada para ele sozinho brigar contra dois, e muitas vezes ele conseguiu segurar essa bola, reter essa bola um pouco no ataque, não só o lance do gol, né, que é uma bola por baixo, que vai no meio dos dois zagueiros. Ele consegue se livrar, chutar, ela desvia no Pátio e engana o Donnarumma. Mas essa imagem é linda, desculpa, Eugênio. É linda, sim. Dos jogadores comemorando ali tão próximos da torcida. Desculpa eu te interromper. E havia o desespero dos stewards ali tentando evitar que houvesse os fiscais, o contato, mas não tem como, né? Ali imagina não tem nem a separação, né? Então é só uma muretinha. Torcedor que chegou perto ali, quase abraçou o jogador e só fica com essa lembrança para sempre. Desculpa eu te interromper, viu, seu raciocínio. É que essa imagem é muito linda. Continue. É importante pontuar mesmo, que é uma imagem muito interessante, que mostra a comunhão entre eles, né? Entre os torcedores e os jogadores. E ali não havia segurança que pudesse impedir esse encontro, que foi realmente muito bonito. Mostra a emoção desse momento especial. É sempre importante a gente realçar e marcar isso. Não é uma vitória qualquer, é uma vitória gigantesca, histórica do Botafogo. Então, tudo ali ganha um ar épico, uma dimensão maior. Então, voltando, o Botafogo chegou poucas vezes ao ataque, mas às vezes que chegou, conseguiu chegar com qualidade. Então, você tem o Arthur, que é o driblador por essência de um lado. Savarino. Você tem o Savarino, que é mais um construtor, então ele não abria tanto o jogo, ele trazia mais para dentro mesmo. Eventualmente, a chegada do Alex Telles, a chegada do Vitinho, com um time que não se lançava com tanta gente à frente, porque justamente estava preocupado na recomposição defensiva e fez a recomposição defensiva quando foi preciso. Então, o Botafogo acabou criando mais situações de gol do que o próprio Paris Saint-Germain, que finalizou muito mais, foram 16 finalizações do Paris Saint-Germain, só que o Botafogo conseguiu fazer 4 na direção do gol. Acho que a segunda mais perigosa foi a cabeçada do Savarino no segundo tempo, num cruzamento que veio da direita, uma jogada muito bem construída. Há registros em livros que tratam sobre estatísticas do futebol, que eu já fiz questão de falar aqui algumas vezes na programação da ESPN, que um time que está a maior parte do tempo se defendendo, quando ele consegue chegar ao ataque, normalmente ele cria situações de gol mais perigosas do que aquele que está atacando. Por quê? Ele encontra a defesa mais aberta. Então, o PSG atacava contra 11 do Botafogo. E no segundo tempo, a defesa do Paris Saint-Germain ficou mais exposta. Naturalmente, porque você vai assumindo mais riscos. Eles foram mais à frente. Conforme você precisa, você vai assumindo mais riscos. E aí, quando você consegue atacar, chegar ao ataque, tem menos gente para defender e você normalmente consegue gerar situações de mais perigo. E o Botafogo foi preciso nisso. Fez o gol numa situação dessas ainda no primeiro tempo. Tem outra coisa que eu gostaria de colocar para a gente analisar, para a gente debater aqui, que a gente tem ouvido muito. Acho que você mesmo falou sobre isso e você não deixa de ter sua razão, enfim. Depois da primeira rodada, quando tivemos alguns resultados já, por exemplo, o Boca Juniors jogando muito bem contra o Benfica e quase venceu, Palmeiras contra o Porto, Fluminense contra o Borussia Dortmund, muita gente trouxe o argumento, e repito, é um argumento válido. Mas temos que levar em consideração que os clubes europeus estão em final de temporada, diferentemente dos sul-americanos, etc. e tal. Beleza, é um argumento válido. Mas eu gostaria de lembrar que por muitos anos chegaram os clubes sul-americanos no final de sua temporada em dezembro para enfrentar os europeus em meio de temporada e perderam praticamente todas e não me lembro de ninguém usando esse argumento. Então vamos tomar cuidado com o argumento. E aí, o Grêmio contra o Real Madrid, o Flamengo contra o Liverpool, o Palmeiras, o Santos quando perdeu aquela do Barcelona, e todos esses anos todos, o último que ganhou foi lá em 2012, o Corinthians. Esses anos todos o sul-americano, estou certo ou estou errado? O sul-americano chegava no final do ano em final de temporada, contra os europeus no meio de temporada. Então,
o argumento é válido aqui, não era lá, gostaria de ouvir os amigos aqui. O argumento é válido, mas ele é um argumento. Né? Ele não é determinante para vitórias ou para derrotas. Então tem o argumento ou do fim da temporada ou começo da outra, depende de como você enxerga. Né? Tem o argumento das altas temperaturas. Tem o argumento do interesse ou do desinteresse. Talvez tenha o argumento, veja se vocês concordam, de que clubes sul-americanos e brasileiros têm tido nos últimos anos muito mais investimento, a presença também de técnicos europeus. Isso eu acho importante. A gente sem nenhum preconceito aos brasileiros, mas indubitavelmente os técnicos brasileiros estão num momento de baixa. O Brasil, e temos tido a presença de muitos europeus ou sul-americanos, argentinos que vieram para cá também não deram certo. Mas outros deram certo, como Abel Ferreira, como Jorge Jesus, como os técnicos que passaram pelo Botafogo. O Luiz Castro não conquistou o título, mas era um Botafogo que jogava muito bem. O Arthur Jorge e outros que fazem bom trabalho e mexem também com a estrutura, mudam o jeito dos clubes brasileiros verem e jogarem futebol ou não? A gente perdeu o medo não, a vergonha de tentar ganhar de outro jeito. Porque antigamente, nesse tipo de confronto, se falava em botar na roda, botar europeu na roda, e a coisa já não é bem assim. Quando o Palmeiras jogou com o Manchester, eu fiz uma matéria com o Asprilla, que nem é brasileiro, mas é sul-americano, ele deu a chamada para a capa da placar, vamos botar o Manchester na roda. Se pensava muito nisso, na individualidade, bola no craque. Eu acho muito legal ver um time brasileiro coletivo também, porque muito do que a gente perdeu na vida... Os europeus, principalmente os tops da Europa, como o Paris Saint-Germain neste momento, estão acima dos sul-americanos. Mas será que essa distância não pode estar diminuindo? E quando eu falei de investimento, olha o investimento que tem o Botafogo nos últimos anos, o Flamengo, o Palmeiras, só para falar desses três. Já não é diferente do que tínhamos talvez 10 anos atrás? Isso não pode, de repente, diminuir um pouco essa diferença? Porque se você for ver o investimento de um Bayern de Munique, de um Liverpool, dos gigantes da Premier League, de um Barcelona, de um Real Madrid, eles estão muito, mas muito à frente. Mas pode estar diminuindo ou não? Estou falando bobagem? Mari, Eugênio? Quer falar mais? Pode ir. Eu acho que o futebol brasileiro passou por uma revolução chamada Jorge Jesus, em 2019. A partir de lá, o futebol brasileiro cresceu muito, pelo legado que ele deixa, mas também pelo movimento que ele incita da chegada de outros treinadores europeus ou argentinos em maior quantidade e que fizeram o futebol de clubes do Brasil mudar a cara. E agora a gente tem a chegada do Ancelotti para a seleção, que também traz um olhar diferente para a seleção brasileira e eu acho que, num primeiro momento, deixou um impacto muito positivo nos 2 primeiros jogos, embora com pouco tempo de trabalho. Agora, essa competição, vou voltar aqui a um assunto que a gente já falou essa semana, ela serve muito para a gente debater esse tipo de coisa. A questão é aonde a gente quer chegar em provar uma coisa ou provar outra, sabe? Nós só queremos melhorar o nível do nosso futebol, Eugênio. O futebol brasileiro é melhor. Gente, você acabou de falar em dinheiro. Tem mais dinheiro no futebol brasileiro. Por mais que tenha dinheiro no futebol brasileiro, não se compara com o dinheiro que tem lá. Claro, sim. Não se compara. Então, ontem o Botafogo ganhou, a gente está exaltando uma brilhante atuação do Botafogo, mas a vitória acontece porque ele conseguiu entender as circunstâncias do jogo e montar um sistema defensivo muito forte que impediu o Paris Saint-Germain de fazer os gols. Mas será que ele conseguiria, se fosse para um jogo aberto, de vou jogar o tempo inteiro lá em cima também, como diz o outro, né, trocar finalizações para lá e para cá? Não sei. Mas isso não tira o mérito. Teve vários outros não estou tirando o mérito, não. Que tentaram jogar assim contra o Paris Saint-Germain e não conseguiram. É questão de você entender as circunstâncias da superioridade técnica do adversário e montar uma estratégia que foi muito bem executada e que funcionou e que deu certo. No final das contas, ganhou o jogo. Maravilhoso. Agora, as pessoas ficarem dizendo que o futebol europeu não presta, que é tudo muito ruim. Não, nada a ver isso. Sabe, essa que é a questão. Aonde a gente quer chegar com essa conversa? A gente precisa entender que sim, que estamos indo muito bem, maravilhosamente nesse Mundial de Clubes, mas você quer provar o quê ao dizer que o futebol europeu não presta? Porque basta a gente olhar. Mas quem que falou isso? Que o futebol mas tem um monte de gente dizendo isso, Abel, o tempo todo. Tem um monte de gente dizendo isso o tempo todo, porque é um debate que se cria a partir do que a gente tem visto nesse Mundial de Clubes. Então, sim, o futebol brasileiro melhorou. O Brasil continua sendo o que sempre foi.
o maior exportador de jogadores do planeta. Tem jogador brasileiro, e a gente pode pegar esse Mundial de Clubes mesmo, em todos os times. Ou, se não em todos, em 99%. É o país que mais tem jogador. Da Coreia tem jogador brasileiro. Vai pegar o time da África, tem jogador brasileiro. Os europeus têm jogadores brasileiros. Só não tem nos argentinos, que aí é uma questão diferente. Mas o Brasil ainda tem essa questão da primazia técnica e o Brasil está passando por uma evolução tática no dia a dia aqui, que só não aparece mais dentro das competições do futebol brasileiro pelo que a Mari falou e pelo que a gente debate aqui. Porque a estrutura do futebol brasileiro dificulta muito a qualidade do jogo praticado aqui. Pelo calendário muito apertado, muitas vezes por gramados que não são muito bons, e outras arbitragens que são péssimas, algumas culturas que a gente tem aqui dos próprios jogadores, de ficar simulando o tempo inteiro, caindo, demora para bater falta, demora para bater escanteio, demora tudo. Isso tira um pouco do brilho do futebol brasileiro. Mas, indiscutivelmente, o nosso futebol tem qualidade. Isso aí, a gente está aqui o dia inteiro, diariamente falando, debatendo o futebol brasileiro, e eu sempre digo para você que o futebol brasileiro é uma delícia, porque tem essa qualidade. Agora, ele poderia ser melhor se fosse um produto melhor tratado. Da mesma forma que a gente aqui tem experimentado desde 2019 muito sucesso nas competições como a Libertadores. O Brasil tem ganho todas as Libertadores, muitas vezes tem feito os 2 finalistas da Libertadores. Isso mostra o quê? Que o futebol brasileiro tem uma supremacia dentro do continente, tecnicamente falando, em relação aos demais países daqui. Só que muitas vezes também os times brasileiros perdem jogos para esses times de outros países aqui. Isso faz com que eles estejam no momento superior ao nosso? Não. É que dentro do campo, quando você tem uma boa estratégia, o Flamengo perdeu para o Central Córdoba. O Central Córdoba é melhor que o Flamengo? Não é melhor que o Flamengo. Mas foi no Maracanã e ganhou do Flamengo, na Libertadores. Por quê? Porque teve uma estratégia bem feita, porque conseguiu, naquele momento, entender o que era possível fazer diante do seu adversário, executou à perfeição o seu plano de jogo e ganhou. Mas se a gente olhar a Libertadores como um todo, os times brasileiros costumam chegar, têm costumado, desde 2019, chegar às finais. Temos... Diga, Mari, desculpe, pode falar. Pode chamar. Foi de esportes? Não, mas eu quero ouvir você. Tá bom. E assim, é claro que no debate do torcedor, o debate ele não vai ser tão profundo quando o assunto é time brasileiro contra time europeu, enfim. Mas o nosso papel também é trazer a situação que divide muito esses países, né? Não só a situação financeira e econômica que a gente fala, do investimento na liga, enfim. Mas o futebol, ele, principalmente no Brasil, ele é um reflexo social. Não tem como tirar do contexto. Então, quando a gente fala, tudo bem, o Brasil agora está recebendo uma injeção de dinheiro, muita gente, SAF, mexendo em muita coisa, né? As transferências internas aqui estão num nível absurdo financeiramente, mas o peso social que esses jogadores carregam dentro dos seus clubes e dentro do contexto do futebol brasileiro é uma coisa surreal. De pressão, de violência, de se sentir inseguro, da troca de comando técnico. Então, assim, o jogador ele passa por muitos processos dentro do futebol brasileiro que também impedem um crescimento, um amadurecimento, uma evolução tática e técnica. Então, assim, há uma distância? É claro que há uma distância, isso é óbvio. Se você pega a Champions League, os confrontos que a gente tem entre os europeus, e você pega Libertadores tem grandes confrontos, mas eles quase se concentram entre os brasileiros. Então, no nível do continente, é muito distante. Mas, quando você fala do desenvolvimento, da qualidade e do talento, o brasileiro tem muito a mostrar. Agora sim, feita a análise também da Mari Pereira, vamos com os fãs de esportes na hashtag F360BR, começando com o Leandro. Excelente dia para você, amigo Leandro. O time de General Severiano foi muito similar àquela Inter de Mourinho, que parou o Barça, referência de futebol na época de Guardiola. Num sistema 1-4-5-1, o goleiro também está no sistema. Boa! Mostra que somos muito mais que o segundo mundo da bola, não vivemos em outra galáxia. Valeu, obrigado pela mensagem, amigo. E também aí ao Fogueteiro, grande torcedor do Fogão. Fogueteiro é bom. Não, tem essa de vitória épica, eu acho que ele quis dizer, né? Épica, histórica, monumental, colossal, gloriosa. Era o campeão da Europa contra o campeão da América e valia apenas 3 pontos. Ainda tem muito jogo pela frente. O campeonato não acabou. Vamos, Fogo! Rumo ao topo do mundo. Ele mistura ali um pé no chão com uma empolgação absurda. Não, ele tá querendo
e ir contra o meu argumento aqui. Ah, é? Ele está colocando, nivelando ali, dizendo que foi normal a vitória. Não foi normal a vitória. Foi uma vitória histórica. Um abraço para o rubro-negro Tadeu, que está sempre conosco no nosso Futebol 360. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, Tadeu. Ó, só antes de você ler o Cantel, Diga. Só as imagens que a gente viu ali do torcedor chorando com a filha na praia confirmam que foi uma vitória épica. Mais um favorito foi enterrado no cemitério do futebol. E o Botafogo mostrou que futebol nem sempre grandes nomes ganham jogo. Mostrou que futebol são 11 contra 11 e ganhou quem teve mais vontade, quem foi melhor taticamente. E parabéns ao Botafogo pelo ótimo jogo, disse o nosso amigo Tadeu Cantelmo. Por falar em fãs de esportes, quero pedir desculpas ao senhor José Eduardo Mesquita Pimenta, eu troquei o nome dele, que, repito, eu estava no restaurante ontem com a minha família, ele carinhosamente veio à minha mesa dizer: Abel, assisto todo dia vocês. Falar do que a gente não pode deixar de falar, né? Futebol. É verdade. Porque quem já não ouviu essa frase? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E essa frase, claro, fez todo sentido ontem, né? Todo sentido. O clube da Estrela Solitária parou o PSG, parou mesmo, hein? Campeão da Europa, e saiu do jogo gigante, honrando a sua história gloriosa e enchendo o quê? A torcida de orgulho, né, Mônica? E como? O botafoguense acordou hoje rindo à toa. Vai ver o campeão da Champions, esse aqui, ó. Fogão, bora! Gritei muito, fui dormir 2 horas da manhã. Bate no Barbosa! Fim de papo! Fiquei muito feliz mesmo. E essa energia positiva toda deu certo, né? Deu certo, mas tem que dar, a gente tem que partir pra cima mesmo, não tem que ter medo de ninguém, não. Ontem, o Botafogo enfrentou o Paris Saint-Germain pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na Califórnia, nos Estados Unidos. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o atacante Igor Jesus marcou o gol que deu a vitória do clube carioca sobre o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Bateu Igor! Gol! Seu José nem conseguiu dormir de tanta felicidade. Dormi nada, eu fiquei batendo palma a noite toda. Palma pro Botafogo. Acordei sem acreditar. Fui dormir, consegui dormir 3 horas da manhã, acordei 6 para trabalhar, nem acreditei. Em Bangu, na zona oeste do Rio, muitos torcedores aproveitaram para ostentar o manto pelas ruas. Tô feliz da vida, a gente, 1% pra gente é muito. 1% pra gente é muito. Então a gente foi lá e arrebentou. Eu sabia que isso ia acontecer. Existem coisas que só acontecem com o Botafogo. Hoje cedo, Marleide ainda estava em clima de muita comemoração. Haja fôlego. Um empate estava de bom tamanho pra gente, mas a vitória tá melhor ainda, né? Pra que melhor que isso? Até mesmo os torcedores de outros clubes reconheceram a façanha do Botafogo. Não teve jeito. Eles arrebentaram. E o jogo é jogado e o lambaria é pescado. São 11 jogadores, né, campeão? Os caras só precisam de uma bola só. Competir no Mundial, sabe como é que é, né? Levando a vitória também pro nosso Rio. É tudo de bom pra nós. E o Botafogo mereceu a vitória. Mereceu mesmo de coração. A vitória do Botafogo sobre o PSG teve um feito histórico. Essa é a primeira vez que um time da América do Sul vence um time europeu na Copa do Mundo de Clubes. Com a vitória, o Botafogo assumiu a liderança isolada do Grupo B com 100% de aproveitamento. Depois da conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores no ano passado, os botafoguenses agora estão sonhando cada vez mais alto. Ano passado ganhamos 2 e agora estamos tentando ganhar esse. Vamos ver se vai ser possível. Vamos pra final, se Deus quiser trazer esse caneco. Também, falta ele, vamos trazer. Mais um pra coleção, né? Mais um pra coleção, mais um. Se Deus quiser, nós vamos trazer. É isso. Que alegria! Sonhar, tem que comemorar, porque foi um feito e tanto, Com certeza, parabéns, Botafogo. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura.
vamos rumo ao Mundial.